Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com o músico, produtor, pesquisador e apresentador Charles Gavan. Obrigado, Gavan. Muito obrigado. Olá, Augusto. Olá a todos que nos assistem aqui nesse programa da Carta Capital. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Charles Gavan foi baterista da banda Titãs por 25 anos. Há cerca de 15, apresenta o programa O Som do Vinil, lá no Canal Brasil, programa imperdível. Gavan também desenvolveu e desenvolve aí vários outros projetos musicais. O mais recente é o Revisitando Acústicos, com o grupo Sete Cabeças. Conta um pouco aí desse trabalho, Gavan. Olha, é um trabalho que surge logo após o que a gente pode até falar de... Não é o final da pandemia, mas é quando a pandemia, de fato, recuou, né, e ficou mais sob controle. Depois de 2 anos em que a classe da produção cultural brasileira, né, que foi a última a retornar ao seu trabalho, foi submetida a uma rotina muito dura, né, porque o nosso trabalho é presencial, assim como de outras profissões, né, mas o nosso, basicamente, assim, grande parte dele, ele segue por isso, você tem que se apresentar, né, você tem que trabalhar presencialmente. Depois da pandemia, assim, e da gente até aderir às lives, né, que foi o Brasil foi um dos lugares onde mais se fez live, né, do mundo, né, foi um dispositivo que a gente encontrou, uma forma que a gente encontrou de fazer valer a nossa voz, né, e dizer que estávamos vivos, né, e muitos se foram na pandemia, nós perdemos muitas pessoas queridas, né, infelizmente, como Moraes Moreira, por exemplo, se foi por outros motivos, mas se foi nesse período, né. Depois desses praticamente 2 anos, Augusto, eu tinha necessidade de fazer alguma coisa que me trouxesse, primeiro, leveza e alegria, 2 coisas bem básicas do nosso dia a dia, que nos últimos anos, vamos combinar que foi difícil, né? Leveza e alegria nos últimos anos são coisas assim que a gente estava buscando, mas nem sempre a gente estava conseguindo ter no nosso dia a dia. Então, quando a classe artística começou a voltar para a estrada, os teatros começaram a abrir de fato, os shows começaram a acontecer, eu pensei, bom, eu gostaria de montar um projeto que me despertasse isso, leveza e alegria no primeiro momento, né? E fazendo o que eu faço, né, como músico, né, a vontade de voltar para a estrada, de voltar a tocar, se apresentar em palcos, a ideia que me ocorreu e que logo fui compartilhar com meu parceiro nessa empreitada, que é o grande guitarrista, produtor e arranjador Luiz Brasil, que já tocou com Caetano, tocou com Moraes Moreira, era o diretor musical de Cássia Eller, enfim, dentre outras personalidades da música brasileira, tocou com quase praticamente todo mundo. Luiz Brasil produziu a Gal. Luiz Brasil, pois é, tá todo mundo aqui em todos os lugares, né? Tá todo mundo chocado e Consternado. abalado com a partida dela, assim, tão abrupta, né? Ninguém esperava. Luiz Brasil produziu ela há muito tempo, né, cara? Foi guitarrista dela. Ele tocou com muita gente, Luiz Brasil, com Caetano, com Moraes Moreira, ele é baiano, né? Ele é meu parceiro É. nesse projeto, na verdade é um projeto feito a 4 mãos, assim, basicamente a gente somos os timoneiros dessa nau. Enfim, quando eu tive um pouco essa ideia, começou a clarear, eu liguei para ele e expliquei, olha, gostaria de montar um projeto que trouxesse, como falei, né, um pouco de alegria, um pouco de leveza na nossa vida, né, porque foram anos muito duros, onde a gente teve chance de refletir bastante sobre a nossa vida, sobre as nossas questões individuais e coletivas, mas, enfim, talvez seja hora da gente relaxar um pouco. E dentro da nossa área, um projeto que no meu entender, ele converge para tudo isso que eu estou falando, é a época dos acústicos, né, que a gente viveu aqui no Brasil, um projeto que foi lançado no final dos anos 80, se eu não me engano, pela MTV, obviamente, né? E que deu muito certo na música brasileira, né? Muito certo, assim, pela atmosfera, pelo perfil dele, pelo propósito dele, pelo que ele trazia, que era uma ideia assim, de pegar algumas das suas melhores canções e apresentar num formato mais palatável, assim, nada de muito volume, nada de distorção, né? E que são elementos, inclusive, da música dos Titãs, do rock. Eu vivi nesse universo durante 25 anos. Mas esse projeto acústico, assim, de alguma forma, eu diria, ele proporciona mais acesso às pessoas que têm uma certa dificuldade com níveis de volume muito altos, com distorção, com a agressividade que a música às vezes propõe, enfim. É um projeto que eu diria muito interessante. E coincidentemente ou não, este ano, em 2022, o acústico dos Titãs completou 25 anos.
E eu fiquei muito impactado por essa efeméride, falei isso para o Luiz Brasil, levei a questão ao Clube Manusha, que é uma casa do Rio fantástica para se apresentar, uma casa pequena para 90 lugares, mas um lugar ideal quando você quer assistir um show assim, de uma forma mais íntima, diria, né? E coloquei essas questões, e a gente começou a desenhar esse projeto, né? Inclusive com o Manusha. O projeto foi pensado um pouco para esse clima de intimidade. E depois de muito debate, Augusto, a gente chegou à conclusão que era legal se investir nessa sonoridade dos acústicos que foram feitos no Brasil, na medida do possível, porque, lembrando, por exemplo, o Acústico dos Titãs, nós tivemos no palco aproximadamente 20 músicos com a gente, em algumas etapas, não em todas, mas no começo do acústico, nós chegamos a ter 20 músicos, além dos Titãs, né? Então, um palco com uma formação muito grande, com custos altíssimos e uma sonoridade difícil de reproduzir num coletivo menor, como para caber, por exemplo, no palco do Manusha, né? Então, conversando ali com o Manusha, conversando com o Luiz Brasil, conversando com todo mundo, chegamos à conclusão que uma banda de 7 pessoas, 7 músicos, poderia, em tese, reproduzir, ou se não remeter a essas sonoridades dos acústicos, né? É uma banda que caberia no nosso tamanho, projeto que está iniciando, caberia no palco do Manusha, e dentro disso, assim, pensamos, bom, então, se nós somos, a princípio éramos 6, faltava a pessoa para cantar, que é absolutamente importante num projeto como esse, né? Tratando-se de música pop. Então pensamos, bem, quem cantaria o quê e quais acústicos seriam? Eu estava muito apegado ao acústico da Cássia Eller, foi uma turnê que eu acompanhei na estrada, vi os shows do acústico da Cássia Eller no palco, porque a gente dividia, às vezes, palcos, festivais com a Cássia Eller. Nós já tínhamos feito o nosso, né? Enfim, a minha memória afetiva automaticamente remeteu ao acústico da Cássia Eller, e até por conta do Luiz Brasil estar ali junto comigo, né? A gente fazendo junto essa parceria com o Manusha. E depois de um tempo chegamos à conclusão que, de repente, era melhor a gente mudar a lente, virar a lente para outros acústicos, como, por exemplo, dos Titãs, por razões óbvias, claro, né? Até as pessoas me perguntavam, mas você não vai tocar Titãs? Eu confesso que em um certo momento eu tinha um pouco de desconforto, assim, sabe? Por parecer para as pessoas que eu estava fazendo um cover de mim mesmo, era uma coisa meio mal resolvida para mim. Mas depois de pensar bastante, eu cheguei à conclusão que não é cover de mim mesmo, simplesmente é uma música que também me pertence, eu estava lá, eu participei de toda essa turnê, eu fiquei durante 25 anos de Titãs, é um trabalho que também me pertence, né, de certa forma. Então, com todo orgulho e respeito, eu falei, eu quero revisitar esse repertório de novo. E para deixar mais interessante, em vez de focar num acústico só, a gente resolveu dividir nossa apresentação em 2 partes, né? Ou em 2 repertórios. Então, o outro, como falamos em Titãs, automaticamente pensamos em Rita Lee, porque Rita participou do nosso acústico, embora ela não estava, né? Não foi possível estar na gravação de 1997 aqui no Rio de Janeiro. Nós queríamos tanto que ela estivesse que inventamos uma nova forma do acústico, assim, em CD. Estivemos em estúdio em São Paulo com a Rita, ela e Roberto de Carvalho, e ela gravou a faixa televisão. Então, a Rita não estava no programa da MTV, mas estava no disco acústico que foi lançado pela Warner, a nossa gravadora, naquela época. O ano seguinte, 98, a Rita gravou o seu acústico, né, MTV, e ela nos convidou, e a gente participou da faixa Papai Me Empresta o Carro. Então, primeiro, não estaríamos aqui se não fosse Rita Lee. E segundo, participamos do acústico dela, ela participou do nosso. Então, isso para a gente ficou muito claro, nós aqui, né, quando estávamos desenhando o projeto. Então, pensamos, um bom momento desse projeto seria começar com Titãs e Rita Lee. E é isso que a gente está apresentando aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que foi pensado da seguinte forma, esse é um projeto que se assemelha, de certa forma, a uma minissérie, que até o acústico na MTV, quando criado nos Estados Unidos, chamava-se Unplugged, ele foi criado um pouco dentro dessa mentalidade, como se fosse uma minissérie. Primeiro episódio, segundo episódio, primeira temporada, segunda temporada, enfim. Pensamos uma coisa semelhante, assim. Então, a primeira temporada desse projeto chama Sete Cabeças, porque somos 7 músicos, né? Incluindo a cantora, que é a Adriana, já vamos falar dela. Essa primeira temporada, a gente apresenta esse repertório, Rita Lee e Titãs. E na segunda temporada, a gente vai trocar de repertório. E provavelmente vai ser Cássia Eller, isso eu posso te assegurar, e mais alguém que a gente não vai escolher. Então, a ideia é um pouco essa, que a gente fique, de alguma forma, meio que residente no Manusha, que é uma coisa que eu adoraria ser, de fato, sim, poder se apresentar toda semana numa casa noturna como o Manusha. Vamos ver se isso é possível e vamos, na medida do possível também, trocar de repertório, mas é isso, a ideia
é que esse repertório, que fez tanto sucesso, que vendeu tanto disco na época, que ele leve um pouco de alegria, que ele massageie, de alguma forma, nossa memória afetiva, Augusto, né? A gente está precisando disso. Bacana. Manusha é uma casa de espetáculo, já foi dito aí pelo Gavan, fica na rua Jardim Botânico. O grupo lá se apresenta no dia 24 de novembro, e o grupo Sete Cabeças, né? Ele também citou, começa aí com o Luiz Brasil, que é parceiro dele nesse projeto, Trena, que ele vai estar falando aí também, a Cris Cafarelli, Daniela Spillman, Pedro Coelho e Felipe Ventura. Um timaço, hein, Gavan? Não, de fato é. Lembrando também o seguinte, o Luz Brasil nesse projeto tem um papel muito importante, né? Vital e essencial, eu diria. Ele, como arranjador, como maestro que é, escreve arranjos para muita gente, inclusive para músicos e produções fora do Brasil. Ele que fez as adaptações do acústico dos Titãs e da Rita para o nosso septeto, né? Isso é uma coisa muito difícil, Augusto, para as pessoas pensarem um pouco. Algo que você faz, uma sonoridade onde você pode explorar o trabalho de 25 pessoas, por exemplo, ou até de 20, no caso dos Titãs, né? Como é que você reduz isso para 7 pessoas apenas, né? Levando em consideração que uma delas é cantora, também toca, mas é cantora. Então, como é que a gente faz isso, né? É um trabalho difícil, e, obviamente, eu explico nos shows, quando falo, olha, essa é uma tentativa de nós acessarmos aquelas sonoridades dentro da medida do possível, né? E acho que a gente tem até conseguido, porque o Luiz fez um excelente trabalho de adaptação dos arranjos, um trabalho que ele se empenhou bastante, se trancou na casa dele, nos estúdios aqui, no home studio que ele tem, na casa dele aqui no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, e aos poucos ele ia colocando aqui, trocando ideias com a gente, com o nosso grupo, nosso coletivo, que já estava sendo formado, né? Na sequência, então, pensamos, assim, do lado de cá, tem que ter a base da banda, né? Bateria, baixo, guitarra e teclados. Isso, basicamente, esses 4 instrumentos formam a base da música pop, né? Guitarra, baixo, bateria, teclados. Você vê praticamente, sei lá, acho que 80%, 90% do que a gente ouve na música pop tem esses 4 instrumentos, né? Então, isso a gente já tinha claro. Então, o que nós poderíamos acrescentar? Então, pensamos, alguém responsável pelas cordas e alguém responsável pelos sopros. Então, aí como é que ficou? Chamamos a queridíssima Daniela Spillman, uma saxofonista e flautista muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ela foi da banda do Sérgio Grossman, do Altas Horas. Ela é educadora, professora, compositora, produtora, além de um músico incrível que Daniela é, né? Por ser uma saxofonista de primeira linha. Então, Daniela Spillman veio para o nosso septeto. Do outro lado, representando as cordas, né, veio o Felipe Ventura, Pacheco Ventura, que é um músico muito experiente, já trabalhei com ele no outro projeto, que era o Primavera nos Dentes, um projeto de recriação da obra dos Secos e Molhados, que existiu por um período muito breve, mas ali foi interessante conhecer o trabalho de Felipe Ventura como violinista e como guitarrista, grande guitarrista que é. Então, ele é espécie de assim, 3 em 1. Porque ele vem como arranjador também, ele é arranjador, né? Não fez arranjos para esse projeto, mas porventura pode fazer. É um grande violinista que fez arranjos, inclusive, para os discos de Gal Costa, Augusto, né? Que nos deixou, infelizmente. E traz também, quando precisa, uma segunda guitarra. Então, nós trouxemos essas sonoridades, né? Sopros e cordas. E ali formando a base. Então, temos outra figura muito querida, que toca com muita gente aqui no Rio de Janeiro, toca com a banda de Tony Platão, que é Cris Cafarelli, que também é professora, é compositora, é artista solo, produtora, uma figura incrível, que toca teclados, toca piano, toca violão, compõe e canta, é uma figura assim. A palavra coringa, às vezes, é pejorativa, mas nesse caso não, é um tremendo predicado. Assim. Ela é coringa porque ela é capaz, ela é muito instrumentista, então toca guitarra, toca violão, canta e toca teclados, piano, assim, só como ela pode fazer. Então, ela está nisso. Por outro lado, trouxemos outra pessoa com quem já trabalhei, que é Pedro Coelho, grande baixista e cantor também, e ator também, uma figura no palco muito forte, assim, né? Tem muita experiência de palco, e tem aquela soltura que só os atores têm quando pisam num palco, né? Que às vezes os músicos não têm, né? Pedro é baixista canta também, e é ator, e trabalhou também comigo nesse projeto que citei, que é o Primavera nos Dentes, que era uma espécie de recriação da obra dos Secos e Molhados, né? E completando esse time, então, temos Luiz Brasil, nos violões, nas guitarras, nas adaptações magistrais, os acústicos.
tem eu na bateria ali atrás, né? Ali o baterista é uma espécie de zagueiro central ou até goleiro do time, né? Ou às vezes as duas coisas, né? Se o baterista tropeçar, derruba todo mundo, é que nem goleiro, não pode errar, né? E zagueiro também, não errou, tomou gol. E chegou por último, né, uma figura também muito querida. Drena veio indicada por Felipe Rodarte, que é um dos grandes produtores da música independente aqui do Rio de Janeiro e também do Brasil, trabalha com muitas bandas aqui e muitas cantoras e cantores, compositores, que indicou, assim, a gente estava procurando uma cantora que tivesse, olha só também o tamanho da responsabilidade, uma cantora que pudesse interpretar com autoridade canções de Titãs e canções de Rita Lee. Não é fácil, né? Então, depois de muito procurar, de rodar bastante aqui pelo Rio de Janeiro, liguei para Felipe Rodarte, que voltou a ligação dizendo: sei exatamente a pessoa que você está procurando e você até conhece ela, mas provavelmente você não está se lembrando. E, de fato, eu não me lembrava dela. Ela é a Drena, compositora, vocalista, uma grande guitarrista da banda dela, ela é band leader da banda que chama Drena, inclusive, a banda dela tem o nome dela, né? Um trio de rock independente aqui, muito legítimo representante da cena independente, do rock independente aqui do Rio de Janeiro, um trio muito importante, já gravou vários discos pelo selo de Felipe Rodarte, e a Drena encampou com maestria essa tarefa tão difícil, eu diria, né? E tão responsável de cantar Titãs e Rita Lee. Esse é o septeto Sete Cabeças e o nome do espetáculo, né, que a gente já montou e está aqui em cartaz no Manouche, revisitando acústicos. Agora nós estamos indo para o final da conversa, mas eu queria que você falasse sobre o nosso momento aí, do cenário musical brasileiro, que sofreu bastante aí na pandemia, e também a questão do governo absolutamente contra a cultura, né? Deixou claro isso. E eu queria que você fizesse a avaliação. Você é um grande conhecedor da música, né? Revelou grandes músicos também. Lembro lá de 94, Mundo Livre, que você lançou o disco, né? Do pessoal lá do Mangue Beat, movimento importantíssimo. Quer dizer, você é muito envolvido no cenário, trabalha com isso na televisão. Eu queria que você... Sua palavra é muito importante para dizer o que a gente vai fazer para sair dessa. Obrigado pela pergunta, Augusto. É uma questão... A gente poderia fazer uma palestra ou uma minissérie só sobre esse tema, né? Eu ainda acho que a sociedade brasileira de fato, não contempla a produção cultural que nós temos aqui no nosso país conforme ela merece, conforme deveria. Porque não é só sobre arte, é sobre economia criativa e sobre chances de trabalho para muitas pessoas, entendeu? Que tem talento, que tem vontade de trabalhar nessa área. Alguns até na linha de frente e outros não necessariamente na linha de frente, né? E por produção cultural, eu coloco tudo nesse cesto, chamar assim, né? Desde o cinema, passando pelo teatro, passando pela literatura, livros, enfim. Acho que o jornalismo também pode entrar nessa, né? Que às vezes os jornalistas, por ter que explicar e ter que cobrir e ter que retratar a arte, eles acabam até entrando dentro do negócio em si, do setor em si, né? Então, dentro desse enorme cesto que a gente chama, né? Um cesto assim, daqueles de vime que a gente pode chamar de cultura brasileira, eu ainda acho assim, que alguns governos entenderam melhor a relevância da cultura brasileira, da produção cultural, como economia criativa, como braço da economia criativa do Brasil, e outros governos absolutamente foram contra. Né? O governo mais recente, de 2018 até esse ano 2022, era muito claro, no primeiro momento, que ele rebaixou o Ministério à categoria de secretaria, fez isso com o Ministério do Esporte também, né? Ficou muito claro quais eram algumas das intenções desse governo de 4 anos, né? Que fez de tudo para demolir, para atrapalhar, para dificultar e, se não me engano, destruir a produção cultural brasileira. O governo sem muita má vontade com a área cultural. Acho que má vontade é boa vontade sua. Falar que tudo isso que aconteceu é má vontade assim, é boa vontade sua, porque foi um processo de desmonte, né? É claro, isso é muito óbvio. A gente já sabia, a gente já vinha acompanhando. Quem acompanha a trajetória desse povo, entendeu? Já sabe que a cultura é inimigo deles, porque a cultura critica todo mundo que sobe ao poder.
Alguns convivem com isso, dialogam, outros não, querem eliminar. Então, nós sempre fomos vistos, né, Augusto, você sabe, como inimigos. Então, assim, inimigos, foi o que eles fizeram, entendeu? Por isso, o esporte, de certa forma, também, né, rebaixou a nível de secretaria, né, o Ministério da Cultura e o Ministério dos Esportes. Porque sabe que a produção cultural brasileira, sobretudo música, literatura, teatro, cinema, né, nós somos críticos da sociedade como um todo, independentemente de quem está no poder, entendeu? A gente, às vezes, faz a voz de quem está no poder, às vezes a gente faz a voz como oposição. E é natural, as artes, elas, um dos papéis principais das artes, seja pop ou não, é exatamente isso, é a crítica, entendeu? A crítica ácida, né? É para isso que a gente existe nessa vida também. E esse governo, infelizmente, é uma gestão, né, que não convive, nunca conviveu bem com a crítica. Aliás, quem não estivesse alinhado com suas ideias era considerado inimigo. Por isso, nós da cultura fomos considerados inimigos, né? Então, uma série de medidas assim, que são conquistas durante anos de governos anteriores que o setor gozava, né, de medidas para facilitar o nosso trabalho, de repente, algumas delas foram derrubadas e instalou-se uma campanha contra nós, no sentido de que nós somos vagabundos, que a gente não trabalha, que a gente vive na mamata, né? Mamata significa a gente mama na teta do Estado. Ou seja, basicamente nos chamando de enganadores, ilusionistas, até ladrões, né? E ladras. Então, assim, foram 4 anos assim, que nós vivemos sob ataque, Augusto, né? Isso é fato, eu não estou inventando nada, e não vou dizer nomes aqui, porque a crítica é contra esse projeto, e não apenas contra uma pessoa, né, que simboliza o projeto, mas contra todo mundo que, de alguma forma, tentou acabar com o que nós temos de melhor aqui no Brasil, dentre outras coisas, que é a cultura brasileira, né? Ao meu ver, o esporte brasileiro também. Então, resistimos, né? No meu caso da música, nós sabemos, o músico é resiliente até por escolha, ele sabe que não vai ser fácil, né? Sabe que a sua vida vai ser difícil, sabe que vai ter que querer muito viver de música. Então, de alguma forma, a classe está acostumada um pouco, mas ninguém achou que chegaria ao que chegou, entendeu? De perseguição, de falar que a gente se apropriava dos editais de cultura, no caso da Lei Rouanet, e de outros editais, e que vivíamos assim, como eles mesmos falaram no horário eleitoral, né? A mamata vai acabar, vocês vão acabar. Olha, eu acredito que isso até exista na nossa classe, assim como existe nas outras também, pessoas se apropriando e enganando, né? E levando ali o seu salário de uma forma ilícita, né? Como não deveria levar, né? Isso existe em todas as profissões, não só na nossa, mas isso para mim demonstrou muito, né, a dificuldade de enxergar nós como cidadãos comuns, e nós temos direito à crítica, temos direito à opinião, e é isso que a gente vai fazer sempre, independentemente de quem está no poder, entendeu? Esse é o nosso papel, né? Então, espero que daqui para frente, que em 2023, a gente recupere um Ministério da Cultura responsável e que proponha e que instale políticas culturais para o Brasil, das diversas camadas e classes sociais e regiões do Brasil. Não se trata mais de A ou B, se trata de um projeto de Brasil. Espero, sinceramente, que isso aconteça, né? Bacana, eu queria agradecer Charlie Gavan, músico, produtor, pesquisador, apresentador, grande conhecedor da música brasileira, como já foi exposto aí as palavras dele, várias ditas aí de enorme peso. Muito obrigado, Gavan. Muito obrigado à Carta Capital, muito obrigado pela cobertura deste Brasil dos últimos anos. Sou leitor da Carta Capital há muito tempo, acho que há muito tempo, já perdi a conta. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, grande abraço para todo mundo e para toda a equipe desse veículo, da Carta Capital.